que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, nosso professor de todos nós, dizia que essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi que foi depois do modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então, eu peço todas as vezes... Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu fiz o meu voto quanto a esta preliminar arguída com todas as razões expendidas pelas defesas, no sentido dos dois princípios que já foram aqui lembrados desde o voto do ministro relator, quais sejam o princípio do devido processo legal, que precisa de ser cumprido e que, portanto, observa uma norma, e a norma até aqui prevalecente, em que pese ter havido, no caso específico, da questão de se trazer ou não, ou de se manter ou não o foro de alguém que já teve foro e que deixou de ter, uma vez que
que já não mais exerce aquele cargo, e era isso que se discutia, no caso agora lembrado pelo eminente ministro Luiz Fux, e naquele caso também eu votei vencida. Entretanto, pelo princípio da colegialidade, o devido processo legal hoje determina que a norma que prevalece é esta, de que é competente este Supremo Tribunal Federal, é competente esta turma pela norma regimental que agora prevalece e, como eu digo sempre nos meus votos, ainda que vencida, quando eu sou vencida pelo princípio da colegialidade e o plenário tendo decidido, o Supremo decidiu e eu acato que eu estou levando em consideração com ênfase, como fundamento, é o princípio da isonomia. Se nós julgamos todos os casos referentes aos mesmos fatos, como aqui já foi lembrado, nesta primeira turma, ou se teria nulidade de tudo que foi feito, e aí são de todos os processos que foram mostrados aqui, relatados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ou este caso passaria a ser agora um norte para que a gente desfaça tudo e volte a fazer, sendo que nós consideramos que era válido porque foi questionado, foi respondido pelo plenário do Supremo, pela maioria, mas é o plenário e se a decisão for de um ministro, é o Supremo falando, se for de uma turma, é o Supremo falando, se for do plenário, muito mais é o Supremo falando. Razão pela qual, senhor presidente, com base, portanto, na competência que foi estabelecida por norma regimental e que está prevalecendo para todos os julgados referentes a esses mesmos fatos em todos os casos anteriores, quer pelo princípio do devido processo legal que determina que as normas são estabelecidas em nome do princípio da segurança jurídica, quer, especialmente, em nome do direito que todo mundo tem, todo jurisdicionado tem, de ser tratado igualmente a todos os outros, incluída aí a questão da competência do julgador, que é o princípio do juízo natural, eu estou votando no sentido de rejeitar esta preliminar, senhor presidente, com as vênias dos entendimentos contrários e com todos os argumentos que foram apresentados pelas nobres defesas. Também eu aqui pedindo vênia ao eminente ministro Luiz Fux, estou acompanhando o eminente relator pela rejeição dessa preliminar, diante dos inúmeros julgamentos que já ocorreram e nos quais eu me manifestei exatamente pela competência do Supremo Tribunal Federal e também 85 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, no qual se enfrentou essa questão e o Supremo assentou que a competência constitucional prevalece em relação a outras normas previstas em pactos internacionais. Lembro também, ministro Alexandre, que além do área citado por Vossa Excelência, na ADI 5.175, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, também foi assentado no voto de Sua Excelência que o duplo grau não se aplica aos casos de foro por prerrogativa de função. Então, também há um outro precedente nessa mesma direção, de modo que eu estou acompanhando na íntegra Vossa Excelência, pedindo vênia mais uma vez ao eminente ministro Luiz Fux.